O sol mal havia nascido em Americana, cidade do interior paulista, quando o apito estridente da tecelagem Progresso já ecoava pelos bairros operários. Era assim todos os dias. O som metálico cortava o ar e arrancava milhares de trabalhadores de suas camas, anunciando o início de mais uma jornada de trabalho. As ruas de paralelepípedos, testemunhas silenciosas do vai e vem incessante, começavam a se encher de pessoas de rostos cansados, marmitas nas mãos e sonhos guardados no fundo do coração. Entre essas pessoas estava Ana Oliveira, uma mulher de 32 anos, cujas mãos habilidosas faziam mágica com agulha e linha. Costureira da seção de acabamentos da tecelagem Progresso, ela criava sozinha sua filha Mariana, desde que o pai da menina havia partido para tentar a vida em São Paulo e nunca mais retornara. Seus cabelos negros, sempre presos em um coque simples, emolduravam um rosto onde o cansaço não conseguia apagar completamente o brilho dos olhos castanhos. A pequena casa de alvenaria no bairro Vila Operária não tinha muito espaço, mas Ana conseguia transformá-la em um lar acolhedor. As cortinas floridas que ela mesma costurava nas horas vagas davam vida às paredes simples. Naquela manhã, como em todas as outras, ela preparava o café enquanto chamava pela filha. "Mariana, acorda, meu amor, já está na hora." Do pequeno quarto que dividia com a mãe, surgiu uma menina de 7 anos esfregando os olhos sonolentos. Mariana Oliveira era o oposto do ambiente cinzento da cidade industrial. Seus cabelos cacheados e rebeldes escapavam das tranças que a mãe tentava domar todas as manhãs, e seus olhos grandes e curiosos pareciam absorver o mundo com uma intensidade rara para alguém de sua idade. "Bom dia, mamãe", respondeu ela, sentando-se à mesa da cozinha. "Sonhei que eu tinha asas e podia voar por cima da fábrica." Ana sorriu, colocando um prato de cuscuz com leite à frente da filha. "E para onde você voou, minha pequena sonhadora?" "Para um lugar onde ninguém precisava trabalhar tanto quanto você, mamãe", respondeu a menina com uma sinceridade que fez o coração de Ana apertar. "Um dia, filha. Um dia vamos ter uma vida melhor. Agora coma seu café da manhã. Dona Zefa vai passar daqui a pouco para levar você à escola." Enquanto Mariana comia, Ana organizava sua própria marmita e a lancheira da filha. Na geladeira quase vazia, separou uma maçã, o último pão francês, e um pedaço de bolo de fubá que a vizinha havia trazido no dia anterior. Não era muito, mas o suficiente para matar a fome da menina durante o dia escolar. "Mamãe, posso passar na fábrica depois da escola?" perguntou Mariana enquanto Ana penteava seus cabelos. "Para quê, filha?" "Quero ver onde você trabalha. Nunca me leva lá." Ana suspirou. A tecelagem Progresso não era lugar para crianças. O barulho ensurdecedor das máquinas, o ar carregado de fiapos de algodão, a supervisora Dona Regina com seus olhos de águia sempre procurando motivos para repreender as costureiras. Não, definitivamente, não era um ambiente para sua pequena. "A fábrica não é lugar para crianças, Mari. Além disso, Dona Regina não gosta de visitas durante o expediente." Os olhos de Mariana se entristeceram. Ela já tinha ouvido muitas histórias sobre Dona Regina, a supervisora temida por todos os funcionários. Alta, de porte autoritário, sempre de terninho bem passado e óculos pendurados em uma corrente prateada, era conhecida por sua língua afiada e por não demonstrar um pingo de compaixão. "Essa Dona Regina deve ser uma bruxa", murmurou Mariana, fazendo Ana segurar uma risada. "Não é educado falar assim das pessoas, mesmo que..." Ana interrompeu a frase, não querendo transmitir suas próprias frustrações para a filha. "Só tome cuidado com o que diz, tá bom? Agora vamos, já ouvi a buzina do carro da Dona Zefa." Após deixar Mariana aos cuidados da vizinha, que levava várias crianças para a escola no seu antigo Fiat Uno, Ana apressou o passo em direção à fábrica. Não podia se dar ao luxo de chegar atrasada. No mês anterior, Dona Regina havia descontado 15 minutos de atraso do seu salário já escasso, mesmo sabendo que o motivo havia sido uma consulta médica urgente para Mariana. A tecelagem Progresso era um complexo imponente de tijolo aparente, com janelas altas e uma chaminé que soltava constantemente uma fumaça cinza escura. O portão principal de ferro trabalhado com as iniciais TP entrelaçadas era guardado por seu Juvenal,
um senhor de idade que conhecia cada funcionário pelo nome e sempre tinha uma palavra gentil para todos. "Bom dia, Aninha! Tudo bem com a pequena Mariana?" perguntou ele, anotando o horário de chegada de Ana. "Tudo bem, seu Juvenal. Crescendo rápido demais para o meu gosto", respondeu Ana com um sorriso, antes de passar pelo detector de metais e seguir para o pavilhão principal. O interior da fábrica era um mundo à parte. Fileiras e mais fileiras de máquinas de costura industriais, teares gigantescos e mesas de corte formavam um labirinto metálico por onde circulavam centenas de trabalhadores. O barulho era ensurdecedor, uma sinfonia mecânica de agulhas perfurando tecidos, tesouras cortando padrões e o zumbido constante dos motores. O ar era denso, carregado com partículas de algodão que dançavam na luz que entrava pelas janelas altas. Ana dirigiu-se rapidamente ao seu posto na seção de acabamentos. Havia 8 costureiras na mesa longa, todas trabalhando silenciosamente sob o olhar vigilante de Dona Regina, que passava entre as mesas como um falcão à procura de qualquer falha. "Bom dia", murmurou Ana, sentando-se ao lado de Jurema, sua colega mais próxima. "Cuidado", sussurrou Jurema em resposta. "Ela está de mau humor hoje. Já mandou a Marlene refazer uma costura 3 vezes. Ana acenou com a cabeça, colocando rapidamente seu avental e pegando a primeira peça da pilha. Seus dedos moviam-se com agilidade, guiando o tecido sob a agulha da máquina com a precisão de quem fazia aquilo há mais de uma década. As horas se arrastavam na fábrica. Às vezes, Ana perdia a noção do tempo, mergulhada na repetição mecânica de seu trabalho. Só o apito anunciando o horário do almoço a trazia de volta à realidade. Com sua marmita em mãos, Ana juntou-se às outras mulheres no refeitório, um espaço amplo com mesas coletivas de fórmica amarela. Ali, longe dos olhos vigilantes de Dona Regina, as conversas fluíam mais livremente. "Vocês ouviram o que aconteceu com a seção de tecelagem?" perguntou Jurema, sentando-se ao lado de Ana. "Parece que vai ter corte de pessoal." Um murmúrio de apreensão percorreu a mesa. Em Americana, perder o emprego na tecelagem Progresso significava quase certamente ter que se mudar da cidade em busca de trabalho. "Será que vai afetar nossa seção também?" perguntou Marlene, uma mulher mais velha que sustentava 2 netos após o falecimento da filha. "Não sei", respondeu Jurema, "mas ouvi dizer que o dono da fábrica está na cidade. Ninguém nunca o vê. Ele mora no Rio de Janeiro e só aparece de vez em quando." "Vocês acham que é por isso que a Dona Regina está tão nervosa hoje?" questionou Ana, abrindo sua marmita de arroz com feijão e uma pequena porção de frango. "Deve ser. Dizem que ele é tão exigente quanto ela." A conversa seguiu por outros assuntos, mas a notícia da possível presença do dono da fábrica deixou Ana inquieta. Mais cortes significavam mais trabalho para quem ficasse, e seu corpo já sentia o peso das longas horas curvada sobre a máquina de costura. Ao final do dia, quando o apito anunciou o término do expediente, Ana sentiu o alívio familiar percorrendo seu corpo. Saiu rapidamente, despedindo-se de suas colegas com acenos rápidos. Precisava passar pelo mercado antes de buscar Mariana na casa de Dona Zefa, onde a menina ficava após a escola. O sol já começava a se pôr quando Ana chegou à rua da fábrica, carregando uma sacola pequena de compras. Seus passos eram apressados, a mente ocupada com a lista mental das tarefas que ainda precisava realizar: preparar o jantar, ajudar Mariana com a lição de casa, costurar um remendo no uniforme escolar da filha. Foi então que ela avistou, um pouco à frente, um pequeno tumulto perto do portão principal da fábrica. Apertou o passo curiosa, e seu coração quase parou ao reconhecer entre as pessoas a silhueta familiar de sua filha. "Mariana?" chamou, aproximando-se rapidamente. A menina estava ajoelhada ao lado de um senhor idoso que estava sentado no chão, encostado no muro da fábrica. O homem tinha aparência frágil, roupas simples e gastas, e uma expressão de dor no rosto enrugado pelo tempo e pelo sol. "Mamãe!" exclamou Mariana ao ver Ana. "Esse senhor está passando mal. Que eu estava procurando você e o encontrei aqui." Ana olhou ao redor, notando que várias pessoas passavam apressadamente, algumas lançando olhares curiosos, mas ninguém parando para ajudar. O senhor idoso levantou os olhos para ela
e Ana viu neles uma dignidade silenciosa, que contrastava com sua aparência debilitada. "O que aconteceu, senhor?" perguntou ela, abaixando-se ao lado de Mariana. "Não é nada, minha filha", respondeu ele com uma voz surpreendentemente forte para alguém que parecia tão frágil. "Só um velho cansado que precisa descansar um pouco. Sua menina tem um coração de ouro. Trouxe água para mim quando ninguém mais notou que eu estava aqui." Ana olhou para Mariana, que segurava orgulhosamente uma garrafinha d'água que devia ter comprado com o dinheiro do lanche. "O nome dele é Seu Sebastião, mamãe", explicou Mariana. "Ele disse que veio de longe e não tem onde ficar." Ana sentiu-se dividida. Seu instinto maternal a alertava sobre os perigos de se envolver com estranhos, mas algo no olhar sincero daquele senhor a impedia de simplesmente ir embora. Além disso, que exemplo estaria dando à filha se ignorasse alguém visivelmente necessitado? "O senhor comeu alguma coisa hoje?" perguntou Ana, tomando uma decisão. Seu Sebastião baixou os olhos, e aquele simples gesto foi resposta suficiente. "Mariana, dê a maçã do seu lanche para ele", disse Ana, abrindo a própria sacola de compras. "E pegue este pão também." Os olhos da menina brilharam de alegria ao ver a mãe compartilhando sua atitude. Rapidamente, entregou o alimento ao Senhor, que aceitou com mãos trêmulas. "Que Deus abençoe vocês duas", disse ele, mordendo o pão com visível gratidão. O momento foi abruptamente interrompido por uma voz cortante que fez Ana estremecer. "O que está acontecendo aqui?" "Hannah Oliveira, o que você e sua filha estão fazendo na porta da fábrica a esta hora?" Dona Regina havia saído pelo portão principal e observava a cena com olhos frios, seu rosto uma máscara de reprovação. Seu olhar passou de Ana para Mariana e finalmente pousou em seu Sebastião, transformando-se em explícita repugnância. "Estávamos apenas ajudando este senhor, Dona Regina", explicou Ana, levantando-se rapidamente. "Ajudando? Você sabe muito bem que mendigos não são permitidos nas proximidades da fábrica. Está querendo prejudicar a imagem da empresa?" "Mas ele está passando mal", protestou Mariana, sua voz infantil carregada de uma indignação surpreendente. Ninguém estava ajudando ele. Os olhos de Dona Regina se estreitaram perigosamente ao encarar a menina. "Você deve ser a famosa Mariana", disse com falsa doçura. "Sua mãe fala muito de você. Mas parece que não te ensinou que crianças não devem se meter em assuntos de adultos." Os olhos de Mariana encararam Dona Regina sem medo, algo que fez a supervisora franzir o senho, desacostumada a ser desafiada, especialmente por uma criança. Havia naquela menina pequena uma coragem que muitos adultos da fábrica não possuíam. "Com todo respeito, Dona Regina", interveio Ana, colocando a mão no ombro da filha. "Estamos na calçada pública, depois do meu expediente. Não estamos prejudicando ninguém." Dona Regina ajeitou os óculos no nariz fino, olhando para Ana com indisfarçável desprezo. "Você trabalha na minha seção, Oliveira. Sua conduta fora da fábrica reflete na empresa. E não gosto do exemplo que está dando à sua filha, confraternizando com gente desse tipo." Seu olhar de desprezo pousou novamente em seu Sebastião. O idoso, que até então permanecera em silêncio, levantou-se com surpreendente agilidade para alguém que parecia tão debilitado. Havia em sua postura uma dignidade inesperada que fez Ana olhá-lo com renovado interesse. "A senhora não deveria julgar as pessoas pela aparência", disse ele com voz calma, porém firme. "Nunca se sabe quando precisará da bondade alheia." "Está me ameaçando?" Dona Regina ergueu uma sobrancelha, seu rosto endurecendo ainda mais. "Guarde suas filosofias para quem se importa. E você, Ana, sugiro que mantenha sua caridade longe da minha fábrica. Já comentei com a diretoria sobre seus atrasos do mês passado. Não teste minha paciência." Com essas palavras, ela virou-se e caminhou em direção ao estacionamento, onde seu Corolla prateado esperava, sempre estacionado na vaga reservada mais próxima ao portão. "Não ligue para ela, seu Sebastião", disse Mariana, assim que a supervisora se afastou. "Mamãe diz que pessoas amargas têm um espinho no coração." Ana corou, arrependida de ter feito tal comentário diante da filha. "Mariana?" Seu Sebastião riu, um som surpreendentemente jovial que iluminou seu rosto enrugado. "Sua filha é especial, Dona Ana. Não perca essa pureza pequena." Ele se dirigiu a Mariana com uma suavidade paternal.
O mundo precisa de mais pessoas como você. Ana, ainda constrangida pela situação com Dona Regina, pegou a mão da filha. Precisamos ir, já está ficando tarde. O senhor vai ficar bem? Não se preocupe comigo, já vi muitos sóis nascerem e se porem. Um dia a mais ou a menos não faz diferença. Seu Sebastião sorriu, mas Ana percebeu uma tristeza profunda em seus olhos. O senhor não tem para onde ir? Perguntou Mariana, sua voz carregada de preocupação. Tenho sim, pequena. Só estou descansando um pouco antes de seguir meu caminho. Ana mordeu o lábio, indecisa. Não podia simplesmente abandonar um senhor idoso na rua, mas também não tinha condições de oferecer mais ajuda. Seu orçamento já estava esticado ao limite. Mariana, dê o resto do seu lanche para ele, decidiu por fim. E seu Sebastião? O albergue municipal fica a 3 quadras daqui, seguindo aquela direção. Eles oferecem janta e um lugar para dormir. Mariana imediatamente abriu sua lancheira e entregou o pedaço de bolo de fubá que havia guardado. É de fubá, meu preferido. A dona Zefa que fez. Seu Sebastião aceitou o presente com um sorriso emocionado. Obrigado, meu anjo. Deus te abençoe. Então, para a surpresa de Ana, ele levou a mão ao bolso interno de seu paletó surrado e retirou algo que brilhou sob a luz do poste que começava a se acender. Isso é para você, pequena. Um presente de gratidão. Era um pequeno anel prateado, simples, mas elegante, com um desenho delicado de folhas entrelaçadas. Não parecia ser de grande valor material, mas havia uma beleza artesanal inegável na peça. Seu Sebastião, não podemos aceitar, começou Ana, alarmada. Por favor, insistiu ele. Foi feito por mim há muitos anos. Quero que sua filha o tenha. Ele traz sorte a quem o usa com um coração puro. Mariana olhou para a mãe, seus olhos implorando permissão. Após um momento de hesitação, Ana assentiu levemente, e a menina estendeu a mão pequena para receber o presente. Vou cuidar muito bem dele, prometeu Mariana, seus olhos brilhando de emoção. E vou rezar para o Senhor todas as noites. Isso vale mais do que ouro para mim, pequena. Seu Sebastião sorriu, e por um instante Ana teve a impressão de ver um brilho diferente em seus olhos, algo que não combinava com suas roupas gastas e sua aparente condição de vida. Mas a impressão durou apenas um segundo, dissipando-se quando ele se virou para seguir na direção que ela havia indicado. Ana e Mariana observaram o idoso afastar-se lentamente pela rua mal iluminada, até sua silhueta desaparecer na penumbra do início da noite. Ele parece triste, mamãe, comentou Mariana, ainda olhando na direção em que o homem havia partido. A vida às vezes é difícil, filha. Ana suspirou, apertando gentilmente a mão da menina. Vamos para casa agora. Preciso preparar o jantar e você ainda tem lição de casa para fazer. Durante o caminho até a pequena casa na Vila Operária, Mariana não parava de admirar o anel que ganhara, fazendo-o girar entre os dedos para capturar o reflexo das luzes dos postes. É bonito, não é, mamãe? Parece mágico. É bonito sim, Mari, respondeu Ana distraidamente, sua mente ainda nas palavras ameaçadoras de Dona Regina. O último comentário sobre seus atrasos a preocupava profundamente. Não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Chegando em casa, Ana rapidamente preparou uma sopa de legumes com o pouco que havia comprado. Enquanto Mariana fazia a lição na pequena mesa da cozinha, o anel cuidadosamente guardado em uma caixinha de fósforos vazia, Ana pensava no estranho encontro daquela tarde. Havia algo incomum em seu Sebastião. Apesar das roupas desgastadas e da aparência de quem vivia nas ruas, sua fala era educada, seu olhar atento e perspicaz. E aquele anel não parecia o tipo de objeto que um homem em sua situação carregaria. Mamãe, você acha que vamos ver o seu Sebastião de novo? Perguntou Mariana, interrompendo os pensamentos de Ana. Não sei, filha. Americana é uma cidade grande, mas se o encontrarmos podemos ajudá-lo novamente. Mariana sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou a se concentrar em sua lição. Enquanto observava a filha, Ana sentiu uma pontada de orgulho. Apesar de todas as dificuldades, tinha conseguido criar uma menina de bom coração, sensível ao sofrimento alheio. Em um mundo onde pessoas como Dona Regina prosperavam à custa dos mais fracos, criar alguém como Mariana parecia um pequeno milagre. Naquela noite, após colocar a filha para dormir,
Ana sentou-se na pequena varanda de sua casa, olhando para o céu, onde poucas estrelas conseguiam vencer a poluição luminosa da cidade. Um pressentimento estranho a acompanhava, como se o encontro daquele dia fosse o início de algo maior, algo que estava além de sua compreensão no momento. Na manhã seguinte, Ana acordou como sempre, com o primeiro apito da fábrica. Preparou o café da manhã, arrumou Mariana para a escola e a levou até o ponto onde Dona Zefa passaria com seu Fiat Uno carregado de crianças. Antes de se despedir, notou que a filha levava a caixinha de fósforos no bolso do uniforme. Mariana, não leve o anel para a escola, o advertiu. Alguém pode pegar ou você pode perder. Mas mamãe, seu Sebastião disse que ele traz sorte. Quero mostrar para a Fernanda, minha amiga. Mari, por favor, deixe o anel em casa hoje. Prometo que amanhã você pode levá-lo. Relutante, Mariana devolveu a caixinha para a mãe, que a guardou cuidadosamente na gaveta de meias. Chegando à fábrica, Ana percebeu imediatamente que algo estava diferente. Havia um movimento incomum no pátio, funcionários aglomerados em pequenos grupos conversando em voz baixa. Ao se aproximar de Jurema, que fumava nervosamente perto da entrada da seção de costura, entendeu o motivo da agitação. Ana, você não vai acreditar, sussurrou Jurema, após dar uma longa tragada em seu cigarro. Alguém da Vila Operária recebeu uma quantia enorme de dinheiro ontem à noite. Um envelope deixado na porta, sem remetente. Dizem que foi uma doação anônima. E quem recebeu? Perguntou Ana, curiosa. Jurema deu de ombros. Ninguém sabe ao certo, mas os rumores estão correndo. Você sabe como é a americana, não se guarda segredo por muito tempo. Ao entrar na seção de costura, Ana percebeu que o assunto era o único tópico de conversa entre as funcionárias. Todas especulavam sobre quem poderia ter sido o sortudo destinatário daquela quantia misteriosa. As teorias iam desde uma aposta ganha no jogo do bicho até um parente rico falecido no exterior. Dizem que foi mais de 50 mil reais, comentou Marlene, a costureira mais antiga da seção. Imaginem só, dinheiro suficiente para mudar de vida. Ana ouviu tudo em silêncio, concentrando-se em organizar seu posto de trabalho. 50 mil reais era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em anos de trabalho na fábrica. Com uma quantia dessas, poderia pagar um curso técnico, talvez até uma faculdade para Mariana no futuro. Poderia reformar a pequena casa, comprar móveis novos para substituir os que havia herdado da avó. Seus devaneios foram interrompidos pela chegada de Dona Regina, que entrou na sessão com passos firmes e expressão mais severa que o normal. Vejo que os boatos já chegaram até aqui, disse ela, batendo as mãos para chamar a atenção de todas. Parem com essa conversa fiada e voltem ao trabalho. Temos prazos a cumprir. As costureiras rapidamente se voltaram para suas máquinas, mas Ana notou algo estranho no comportamento da supervisora. Dona Regina parecia observá-la com uma intensidade incomum, seus olhos estreitos fixos nela por mais tempo do que o normal. Quando seus olhares se cruzaram, a supervisora não desviou o olhar, e Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O dia transcorreu lentamente, com a tensão pairando no ar. Durante o intervalo do almoço, Jurema puxou Ana para um canto isolado do refeitório. Tem algo estranho acontecendo, sussurrou ela, olhando ao redor para garantir que ninguém as ouvia. Dona Regina ficou na sala da gerência por quase 1 hora hoje de manhã. Quando saiu, estava com aquela cara de quem viu passarinho verde. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Ana, confusa. Não sei bem. Mas a Maria do RH me disse que a Regina estava perguntando especificamente sobre você. Sobre onde você mora, há quanto tempo trabalha aqui, se tem problemas com outros funcionários. Ana sentiu o estômago afundar. Por que Dona Regina estaria fazendo perguntas sobre ela? Seria por causa do incidente com seu Sebastião no dia anterior? Talvez esteja relacionado com aquele senhor que ajudamos ontem, comentou, tentando manter a voz calma. Dona Regina ficou bastante irritada. Jurema balançou a cabeça, cética. Não sei, Ana. Parece algo mais. Fique de olho. O resto do dia foi um teste para os nervos de Ana. A cada vez que Dona Regina passava por seu posto de trabalho, ela sentia os olhos da supervisora queimando em sua nuca.
Por mais que tentasse se concentrar nas costuras, seus dedos tremiam levemente, resultando em pontos menos precisos que o normal. Ao final do expediente, quando já se preparava para sair, foi surpreendida pela voz de Dona Regina chamando seu nome. Ana Oliveira, preciso falar com você. Sentindo o coração acelerar, Ana aproximou-se da mesa da supervisora, onde esta organizava alguns papéis com movimentos metódicos. Sim, Dona Regina. A supervisora levantou os olhos dos documentos, estudando Ana por um momento que pareceu se estender infinitamente. Ouvi rumores interessantes hoje, disse finalmente, sua voz falsamente casual, sobre uma quantia grande de dinheiro que apareceu misteriosamente na Vila Operária. Ana piscou confusa. Sim, todos estão comentando sobre isso. E você não sabe nada a respeito? Eu? Não, claro que não, por que saberia? Dona Regina sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Interessante, porque algumas pessoas mencionaram ter visto um envelope sendo entregue perto da sua casa ontem à noite. Ana sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Deve haver algum engano. Não recebi nenhum dinheiro. E se alguém na minha rua recebeu, não tenho conhecimento. Dona Regina tamborilou os dedos na mesa, seus olhos nunca deixando o rosto de Ana. Sabe o que também é interessante? Você e sua filha conversando com aquele mendigo ontem. E hoje esses rumores sobre dinheiro misterioso. Coincidência demais, não acha? Está me acusando de algo, Dona Regina? A voz de Ana saiu mais firme do que ela esperava, impulsionada por um senso súbito de indignação. Não estou acusando ninguém, só observando fatos. A supervisora ajeitou os óculos, seu gesto calculado. Mas fique sabendo que a tecelagem Progresso não tolera funcionários envolvidos em atividades suspeitas. Se descobrir que há algo ilegal acontecendo, as consequências serão graves, está entendendo? Perfeitamente, respondeu Ana, lutando para manter a compostura. Posso ir agora? Preciso buscar minha filha. Dona Regina deu um aceno breve de dispensa, e Ana saiu rapidamente da fábrica, seu coração batendo acelerado contra o peito. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos da Vila Operária, sua mente fervilhava de perguntas. Quem estaria espalhando esses rumores? Por que alguém a associaria a um dinheiro misterioso que nunca havia visto? E mais importante, qual seria a conexão com seu Sebastião? O sol já estava se pondo quando Ana chegou à casa de Dona Zefa para buscar Mariana. A pequena brincava no quintal com outras crianças, seu rosto iluminado por um sorriso despreocupado que contrastava com a expressão tensa da mãe. Tudo bem, Ana? Perguntou Dona Zefa, uma senhora corpulenta com olhos gentis que cuidava das crianças do bairro depois da escola. Você parece pálida. Estou bem, só cansada, mentiu Ana, forçando um sorriso. Dia cheio na fábrica. Ouvi dizer que tem um mistério rolando na vila. Alguém recebeu uma fortuna ontem à noite. Todo mundo está falando. Ana sentiu um calafrio. Pois é, os rumores já chegaram na fábrica também. Será verdade? Quem será o sortudo? Dona Zefa baixou a voz, aproximando-se. A Marlene, da padaria, me disse que viu um carro preto parar perto da sua rua ontem à noite. Um homem desceu e deixou um envelope em uma das casas. Um homem? Ana franziu o senho. Como ele era? Ela não viu direito. Era tarde, estava escuro. Dona Zefa deu de ombros. Mas você sabe como é o povo daqui, né? Amanhã já inventam que viram até a cor da cueca do sujeito. Ana conseguiu rir, mas o som saiu forçado. Mariana! Vamos, filha, já está tarde. No caminho para casa, Mariana tagarelava animadamente sobre seu dia na escola, completamente alheia à atenção da mãe. Ana respondia com monossílabos, sua mente ainda ocupada com as insinuações de Dona Regina. Mamãe, você está me ouvindo? A voz de Mariana a trouxe de volta à realidade. Desculpe, querida, estou um pouco distraída. Você está preocupada com o que a bruxa falou ontem? Ana parou abruptamente. Mariana, não chame Dona Regina assim. Ela é minha chefe. Mas ela foi má com o seu Sebastião, protestou a menina. E com você também. Ana suspirou, abaixando-se para ficar na altura da filha. Olha, Mari, nem sempre as pessoas são gentis. Mas isso não significa que podemos ser rudes com elas, entende? Mariana assentiu, pouco convencida. Trouxe o anel para mim?
Prometi mostrar para a Fernanda amanhã. Está em casa, na gaveta. Mas, filha, acho melhor você não levar o anel para a escola ainda. Vamos guardá-lo bem, pode ser. Por quê? Você disse que eu poderia levar amanhã. Eu sei, mas... Ana hesitou, sem saber como explicar suas preocupações para uma criança de 7 anos. É um presente especial. Devemos cuidar bem dele. Mariana fez um beicinho, mas não insistiu no assunto. Quando chegaram em casa, correu para verificar se o anel ainda estava onde Ana o havia guardado pela manhã. Enquanto preparavam um arroz com legumes para o jantar, Ana não conseguia parar de pensar nas palavras de Dona Regina. A implicação era clara. A supervisora suspeitava que ela tinha algo a ver com o dinheiro misterioso. Mas por quê? Apenas porque havia ajudado um senhor idoso na rua? Parecia absurdo demais. Mamãe, olha! Mariana entrou correndo na cozinha, o anel de seu Sebastião em sua mão pequena. Ele brilha diferente quando a luz bate nele. Era verdade. Sob a luz da lâmpada da cozinha, o metal prateado parecia refletir cores que não deveriam estar ali. Azuis, verdes e dourados sutis que dançavam na superfície das folhas gravadas. É bonito, concordou Ana, observando o objeto com renovada curiosidade. Era realmente uma peça incomum para um homem em situação de rua carregar. Onde será que seu Sebastião conseguiu isso? Ele disse que fez com as próprias mãos, lembra? Mariana girava o anel entre os dedos, fascinada pelos reflexos. Sim, mas... Ana interrompeu-se. Não adiantava compartilhar suas suspeitas com a filha. Vamos guardar bem. É um presente especial. Naquela noite, após colocar Mariana na cama, Ana sentou-se na pequena sala com uma xícara de chá, tentando organizar seus pensamentos. Os rumores sobre o dinheiro misterioso, a atitude acusatória de Dona Regina, o estranho encontro com seu Sebastião, havia uma conexão que ela não conseguia identificar. O sono demorou a chegar, e quando finalmente adormeceu, Ana foi perseguida por sonhos inquietantes onde Dona Regina a perseguia por corredores intermináveis da fábrica, acusando-a de crimes que não havia cometido. Na manhã seguinte, ao chegar à fábrica, Ana percebeu imediatamente que algo havia mudado. O burburinho sobre o dinheiro misterioso, que no dia anterior era apenas um assunto curioso, agora havia se transformado em algo mais sombrio. E pior, parecia direcionado a ela. As conversas cessavam quando ela se aproximava. Olhares desconfiados a seguiam pelos corredores. Até mesmo Jurema, sua amiga mais próxima na fábrica, parecia estranhamente reservada. O que está acontecendo? Perguntou Ana quando conseguiu um momento a sós com a colega no banheiro feminino. Jurema olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas antes de responder em voz baixa. Ana, estão dizendo que foi você quem recebeu o dinheiro. Que um homem misterioso deixou um envelope com 50 mil reais na sua porta ontem à noite. Ana sentiu o sangue gelar em suas veias. O quê? Isso é absurdo. De onde saiu essa história? Não sei ao certo. Começou com um comentário da Marlene, que disse que a vizinha dela viu um carro parando perto da sua casa. Depois a história foi crescendo. Jurema hesitou. E tem mais. Dona Regina está alimentando esses rumores. Ouvi ela comentando com o pessoal do RH que você anda confraternizando com gente suspeita nas imediações da fábrica. Ela está se referindo ao seu Sebastião, disse Ana, indignada. Um senhor idoso, que Mariana e eu ajudamos anteontem. Ele estava passando mal, ninguém parou para ajudá-lo. Eu acredito em você, garantiu Jurema, apertando o braço de Ana em solidariedade. Mas você conhece essa gente. Adoram um mexerico, especialmente se puder prejudicar alguém. Quando Ana voltou ao seu posto de trabalho, sentiu os olhares das outras costureiras como agulhas em sua pele. O silêncio pesado foi quebrado apenas quando Dona Regina entrou na sessão, seus saltos ecoando no piso de cimento. Senhoras, menos conversa e mais produção, anunciou ela, sua voz cortante. Ana Oliveira, quero ver você na minha sala no horário do almoço. O estômago de Ana afundou. Uma convocação para a sala de Dona Regina nunca era um bom sinal. Passou as horas seguintes trabalhando mecanicamente, suas mãos realizando os movimentos familiares de costura, enquanto sua mente tentava antecipar o que a aguardava. Quando o apito anunciou o horário do almoço, Ana dirigiu-se à pequena sala no final do corredor,
onde Dona Regina mantinha seu escritório particular. A supervisora já a aguardava, sentada atrás de sua mesa, impecavelmente organizada. "Entre e feche a porta", ordenou ela, sem levantar os olhos dos papéis que analisava. Ana obedeceu, sentando-se na cadeira indicada. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que Dona Regina podia ouvi-lo. "Ana, estou preocupada", começou a supervisora, finalmente olhando para ela. "Há rumores sérios circulando sobre você. Rumores que podem manchar a reputação da tecelagem Progresso." "Dona Regina, eu não recebi dinheiro nenhum", defendeu-se Ana. "Não sei por que estão dizendo isso, mas é uma mentira." A supervisora inclinou-se para a frente, seus olhos frios fixos nos de Ana. "Não estou interessada em suas negativas. O que me preocupa é que, verdade ou não, esses rumores afetam a imagem da fábrica, e isso eu não posso permitir." "Então o que sugere que eu faça?" perguntou Ana, sentindo uma raiva crescente diante da injustiça da situação. "Não posso impedir que as pessoas inventem histórias sobre mim. Pode começar explicando quem era aquele homem com quem você e sua filha estavam conversando. E não me diga que era apenas um mendigo qualquer. Vi o modo como ele falava, como se portava. Aquele homem não é quem aparenta ser." Ana engoliu em seco. Ela mesma havia notado algo incomum em seu Sebastião, mas não tinha respostas para dar. "Não sei quem ele é além do nome. Minha filha o encontrou passando mal perto do portão da fábrica e decidiu ajudá-lo. Foi só isso." "E o presente que ele deu para sua filha?" "Um anel, pelo que ouvi." "Mendigos não costumam distribuir joias, Ana." Ana sentiu o sangue fugir de seu rosto. Como Dona Regina sabia sobre o anel? Quem estava espionando sua família? "Não é uma joia valiosa", respondeu ela, tentando manter a voz firme. "Apenas um objeto artesanal que ele disse ter feito." Dona Regina recostou-se em sua cadeira, um sorriso sardônico brincando em seus lábios. "Entendo. E suponho que também não sabe nada sobre o envelope que foi entregue na Vila Operária ontem à noite?" "Já disse que não recebi dinheiro algum." "Não perguntei se você recebeu. Perguntei se sabe algo sobre isso." A supervisora tamborilou os dedos na mesa, seus olhos nunca deixando o rosto de Ana. "Veja bem, não sou uma mulher tola. Reconheço quando há mais na história do que aparenta. E há algo muito estranho acontecendo aqui." Ana sentiu uma onda de pânico ameaçando dominá-la. A situação estava fugindo completamente ao seu controle. "O que exatamente está insinuando, Dona Regina?" "Não estou insinuando nada. Estou apenas conectando os pontos. Um estranho aparece na porta da fábrica. Sua filha o ajuda. Ele dá um presente misterioso. E na mesma noite, uma grande quantia de dinheiro aparece na Vila Operária." A supervisora fez uma pausa dramática. "Coincidências demais, não acha? Está me acusando de algum crime?" Ana levantou-se, incapaz de conter sua indignação. "Porque se estiver, sugiro que chame a polícia e faça uma denúncia formal. Caso contrário, estou voltando ao meu trabalho." Por um momento, Dona Regina pareceu surpresa com a reação inesperada. Seus olhos se estreitaram e ela ajeitou os óculos com um gesto calculado. "Não precisa ficar tão defensiva, Ana. Estou apenas investigando um assunto que pode afetar a reputação da fábrica." Mas já que tocou no assunto da polícia, ela fez uma pausa dramática. Talvez seja realmente uma boa ideia envolvê-los. Ana sentiu o sangue gelar. "O que quer dizer?" "Dinheiro surgido do nada em grandes quantidades geralmente está associado a atividades ilícitas. Se descobrirmos que alguém está usando a tecelagem Progresso como fachada para algo criminoso, seria meu dever como supervisora alertar as autoridades." Dona Regina sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. "Você não gostaria de ver a polícia vasculhando sua casa, não é?" A ameaça, velada mas inegavelmente presente, fez Ana sentir-se fisicamente doente. "Não tenho nada a esconder", conseguiu dizer, embora sua voz tremesse levemente. "Ótimo. Então não terá problemas em esclarecer toda essa situação o mais rápido possível." Dona Regina acenou em direção à porta. "Pode voltar ao trabalho agora, mas fique avisada. Estou de olho em você, Ana Oliveira." Saindo da sala com pernas trêmulas, Ana dirigiu-se ao banheiro, precisando de um momento para se recompor. Olhando-se no espelho manchado, viu o medo em seus próprios olhos. O que estava acontecendo?
Como uma simples boa ação, ajudar um senhor idoso na rua, podia ter se transformado nesse pesadelo. O resto do dia passou em um borrão de ansiedade. Ana mal conseguia se concentrar nas costuras, sua mente constantemente voltando à conversa com Dona Regina e às implicações de suas ameaças. Se a supervisora realmente envolvesse a polícia, o que aconteceria com Mariana? E se por algum motivo absurdo, acabasse sendo considerada culpada de um crime que não cometera? Quando finalmente o apito anunciou o final do expediente, Ana saiu rapidamente, evitando contato visual com os colegas. O sentimento de isolamento era esmagador. Em apenas 2 dias, havia passado de funcionária respeitada a alvo de desconfiança e fofocas. Buscou Mariana na casa de Dona Zefa como sempre, tentando esconder sua perturbação com um sorriso forçado. Mas ao chegarem em casa, a pequena notou imediatamente que algo estava errado. "Mamãe, você está triste?" perguntou ela, seus grandes olhos cheios de preocupação. "Só cansada, meu amor", mentiu Ana, afagando os cabelos da filha. Foi um dia longo na fábrica. Mariana aceitou a explicação sem questionar, correndo para buscar seu caderno de desenhos para mostrar o que havia feito na escola. Ana observava a filha, seu coração apertado. Como protegê-la de toda essa situação? "Olha, mamãe, desenhei o seu Sebastião." Mariana exibiu orgulhosamente um desenho colorido onde se via um homem de cabelos brancos segurando o que parecia ser um anel brilhante. "Está lindo, querida", elogiou Ana, sentindo uma pontada de preocupação. "Você mostrou esse desenho para alguém na escola?" "Sim, para a professora e para a Fernanda. A professora disse que está bonito, mas perguntou quem era o homem do desenho. E o que você respondeu?" "Que era um senhor que conhecemos e que me deu um presente mágico." Mariana sorriu, seus olhos brilhando com o entusiasmo inocente da infância. Ana suspirou internamente. As crianças não compreendiam o perigo das fofocas, como palavras aparentemente inocentes podiam se transformar em rumores destrutivos quando passadas de boca em boca. "Mari, acho melhor não falarmos sobre o seu Sebastião, ou sobre o anel para outras pessoas por enquanto. Pode ser nosso segredinho, está bem?" A menina franziu o senho, confusa. "Por quê? Fiz algo errado?" "Não, meu amor, você não fez nada errado." Ana abraçou a filha com força. "Às vezes as pessoas não entendem coisas boas e especiais como você. Podem interpretar mal." Mariana concordou, embora Ana duvidasse que ela compreendesse realmente a gravidade da situação. Depois do jantar, enquanto a pequena tomava banho, Ana foi até a gaveta onde haviam guardado o anel. Examinando-o novamente, tentou encontrar alguma pista sobre sua origem ou significado. Era realmente um trabalho delicado, com gravações de folhas que pareciam quase vivas sob a luz. Nada que indicasse ser uma peça extremamente valiosa, mas certamente não era algo comum. Quando Mariana já estava dormindo, Ana ouviu batidas na porta da frente. Seu coração acelerou instantaneamente. Seria a polícia cumprindo a ameaça velada de Dona Regina. Com as mãos trêmulas, caminhou até a porta e espiou pelo olho mágico. Para seu alívio e surpresa, do outro lado estava Jurema, sua colega da fábrica. "Jurema? O que faz aqui uma hora dessas?" perguntou Ana, abrindo a porta. "Desculpe aparecer sem avisar", respondeu a mulher, seu rosto marcado por uma expressão de preocupação. "Mas precisava falar com você urgentemente." "Posso entrar?" Ana assentiu, conduzindo a colega até a pequena sala. "Quer um café?" "Não, obrigada, não vou demorar." Jurema sentou-se na ponta do sofá, claramente inquieta. "Ana, a situação está piorando. Dona Regina passou a tarde toda falando sobre você com a gerência. Ouvi que estão considerando até mesmo uma suspensão preventiva." "Suspensão? Mas com que base?" Ana sentiu o pânico crescer em seu peito. "Ela está sugerindo que você pode estar envolvida em algo ilegal. Diz que tem provas de que você recebeu uma grande quantia de dinheiro cuja origem não pode explicar." Ana deixou-se cair no sofá, atordoada. "Isso é absurdo. Não recebi dinheiro nenhum. Como posso provar algo que não aconteceu?" Jurema apertou as mãos de Ana num gesto de solidariedade. "Sei que não recebeu. Te conheço há anos, sei o tipo de pessoa que você é. Mas Dona Regina está determinada a provar o contrário." "Por que ela está fazendo isso comigo?" perguntou Ana, a voz embargada pela angústia.
Nunca fiz nada para prejudicá-la. Sempre cumpri minhas tarefas. Raramente falto... É pessoal, respondeu Jurema, balançando a cabeça. Você sabe como ela é. Não suporta ver alguém se destacando por qualidades que ela não tem. E desde que o Carlos do Corte elogiou seu trabalho na frente do gerente regional mês passado, ela vem procurando um jeito de te prejudicar. Ana lembrava-se do episódio. O gerente regional havia visitado a fábrica para uma inspeção de rotina e ficara impressionado com o acabamento de uma peça que ela havia costurado. Carlos, o supervisor do corte, fizera questão de mencionar seu nome. Dona Regina sorriu na ocasião, mas seu olhar tinha um brilho perigoso que Ana reconheceu imediatamente como ressentimento. E agora ela encontrou a oportunidade perfeita, concluiu Ana, passando as mãos pelo rosto cansado. O que posso fazer, Jurema? Não tenho como provar que não recebi dinheiro nenhum. Como se prova uma negativa? Não sei, admitiu Jurema, mas vim te avisar para ficar preparada. E também... Ela hesitou, olhando para o corredor que levava aos quartos, como se quisesse se certificar de que ninguém estava ouvindo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O tom grave da amiga fez Ana sentir um novo aperto no peito. O que foi? Hoje mais cedo vi Dona Regina conversando com o Tiago da segurança. Ela estava perguntando sobre as câmeras de vigilância externas, as que ficam viradas para o portão principal. Ana franziu o senho, confusa. E o que isso tem a ver comigo? Ela estava especificamente interessada nas gravações do dia em que você e Mariana encontraram aquele senhor. Pediu para ver as imagens. Um calafrio percorreu a espinha de Ana. Ela quer usar isso contra mim de alguma forma. Mas por quê? Não fizemos nada de errado. Dona Regina não precisa de muito para criar problemas, respondeu Jurema com amargura. Olha, só vim te avisar. Tome cuidado nos próximos dias. Se tiver algo que possa incriminá-la, qualquer coisa, é melhor se livrar disso logo. Após a saída de Jurema, Ana permaneceu acordada por horas, seu cérebro fervilhando de preocupações. O aviso da amiga sobre se livrar de algo incriminador a fez pensar imediatamente no anel que seu Sebastião havia dado a Mariana. Mas como um simples anel de prata poderia causar tantos problemas? E que ligação ele teria com os rumores sobre o dinheiro misterioso? Quando finalmente adormeceu, teve sonhos agitados onde corria de Dona Regina por corredores labirínticos da fábrica, enquanto seu Sebastião observava tudo de longe, segurando um envelope cheio de dinheiro. Na manhã seguinte, ao acordar, Ana tomou uma decisão. Precisava agir proativamente para proteger seu emprego e sua reputação. E isso começava com entender melhor o que estava acontecendo. Mariana, chamou ela enquanto preparava o café da manhã. Preciso que me mostre exatamente onde você encontrou o seu Sebastião naquele dia. A menina, ainda sonolenta, franziu o senho. Por que, mamãe? É importante. Talvez possamos encontrá-lo de novo. Ele pode ajudar a esclarecer essa confusão. Ana tentou manter a voz calma, não querendo alarmar a filha. Tá bom. Foi perto do portão grande, onde tem aquela árvore torta. Após deixar Mariana na escola, Ana decidiu fazer um desvio antes de seguir para a fábrica. Dirigiu-se ao local indicado pela filha, examinando cuidadosamente o entorno. Não havia nada de especial ali, apenas o muro cinzento da fábrica, a calçada desgastada e a velha figueira que crescia solitária na esquina. Mas algo chamou sua atenção. Uma pequena câmera de segurança instalada discretamente sob o beiral do telhado do portão principal. Era essa a câmera que Dona Regina havia mencionado a Tiago. Teria ela capturado imagens de sua interação com seu Sebastião? Chegando à fábrica, Ana notou imediatamente que o clima havia piorado. Funcionários que normalmente a cumprimentavam agora desviavam o olhar ou fingiam não vê-la. Os sussurros a seguiam pelos corredores como uma sombra persistente. Ana Oliveira, uma voz desconhecida a chamou quando estava prestes a entrar na seção de costura. Era um homem de meia idade, vestido em um terno simples, mas bem cortado. Poderia me acompanhar até a sala de reuniões, por favor? O coração de Ana acelerou. Quem é o senhor? Augusto Mendonça, gerente de recursos humanos, respondeu ele, estendendo um cartão de visitas. Precisamos conversar sobre algumas questões relacionadas ao seu contrato. Com pernas trêmulas,
Ana seguiu o homem até uma sala no andar superior do prédio administrativo. Lá dentro, para seu horror, encontrou não apenas Dona Regina, mas também um homem que reconheceu como o diretor financeiro da Tecelagem Progresso, Sr. Valente. "Bom dia, Ana", disse Dona Regina, seu tom falsamente cordial contrastando com o brilho malicioso em seus olhos. "Obrigada por nos acompanhar." Ana sentou-se na cadeira indicada, sentindo-se como uma ré diante de um tribunal improvisado. "Do que se trata esta reunião?" Foi o Sr. Valente quem respondeu, sua voz grave e pausada. "Senhorita Oliveira, chegou ao nosso conhecimento uma situação bastante séria envolvendo seu nome. Há rumores de que uma grande quantia de dinheiro foi entregue na Vila Operária recentemente e seu nome está sendo mencionado em conexão com esse evento." "Não sei nada sobre esse dinheiro", respondeu Ana firmemente. "São apenas rumores infundados." "Compreendo sua posição", continuou o diretor, "mas entenda que, como empresa, temos uma reputação a zelar. Não podemos ignorar quando o nome de um funcionário está sendo associado a atividades potencialmente suspeitas." "Que atividades suspeitas?" Ana sentiu a indignação crescer. "Ajudar um senhor idoso na rua? É disso que estão me acusando?" Dona Regina interveio, seu sorriso fino como uma lâmina. "Ana, ninguém está te acusando de nada. Ainda. Mas você tem que admitir que é uma coincidência curiosa. Você e sua filha interagem com um desconhecido na porta da fábrica, ele entrega um presente para a menina e na mesma noite aparece uma quantia misteriosa de dinheiro na Vila Operária. O que uma coisa tem a ver com a outra? É o que gostaríamos de descobrir", respondeu Augusto, folheando uma pasta que tinha à sua frente. "Ana, para o bem da empresa e para sua própria proteção, precisamos que seja completamente transparente conosco. Quem era aquele homem que você encontrou? O que ele queria e o que ele deu para sua filha?" Ana respirou fundo tentando organizar seus pensamentos. Se contasse sobre o anel, só daria mais combustível para as suspeitas de Dona Regina. Mas mentir poderia piorar ainda mais sua situação. "Era apenas um senhor idoso chamado Sebastião. Estava passando mal e minha filha, que tem um coração bondoso, quis ajudá-lo. Demos água e um pouco de comida a ele." Em agradecimento, ele presenteou Mariana com um pequeno anel artesanal sem valor. Disse que o havia feito com as próprias mãos. Foi só isso. "Um anel?" O Sr. Valente arqueou as sobrancelhas, trocando um olhar significativo com Dona Regina. "E onde está esse anel agora?" "Em casa, na gaveta da cômoda. Não é nada valioso, apenas uma lembrança." "Gostaríamos de vê-lo", disse Dona Regina, inclinando-se para a frente. "Se não se importa, é claro." Ana sentiu uma onda de pânico. "Por quê? O que um simples anel tem a ver com rumores sobre dinheiro?" "Talvez nada", respondeu Augusto, fechando a pasta. "Mas nos ajudaria a esclarecer esta situação. Por ora, a diretoria decidiu que seria melhor afastá-la temporariamente de suas funções, até que tudo esteja resolvido." "Estão me demitindo?" A voz de Ana saiu mais alta do que pretendia, o pânico evidente. Não, apressou-se o homem a esclarecer. "É apenas uma suspensão administrativa, com remuneração. Pense nisso como um tempo para resolver este mal-entendido." Mas Ana não era ingênua. Sabia bem o que significava uma suspensão administrativa na Tecelagem Progresso. Era o primeiro passo para uma demissão por justa causa, uma maneira de a empresa se livrar de funcionários problemáticos sem pagar as indenizações devidas. "Não fiz nada de errado", insistiu ela, sentindo lágrimas de raiva e frustração queimarem em seus olhos. "Estão me punindo por ajudar alguém necessitado. É isso que a Tecelagem Progresso representa agora?" "Por favor, Ana", interveio o Sr. Valente, seu tom suavizando-se ligeiramente. "Ninguém está te acusando formalmente de nada. Estamos apenas investigando uma situação incomum. Se tudo estiver em ordem, como você diz, poderá voltar ao seu posto em breve. E se eu me recusar a aceitar essa suspensão? Seria interpretado como uma admissão de culpa?" respondeu Dona Regina prontamente, sem esconder sua satisfação. "E teríamos que tomar medidas mais severas." Encurralada, Ana não viu alternativa senão aceitar a suspensão. Saiu da sala de reuniões com a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. Como explicaria a Mariana que não precisaria mais ir trabalhar?
Como pagariam as contas no final do mês se a suspensão se transformasse em demissão? Caminhando de volta para casa, Ana sentia-se completamente sozinha. Sua reputação, construída ao longo de anos de trabalho honesto, estava sendo destruída por rumores infundados. E tudo por causa de um simples ato de bondade. Chegando em casa, dirigiu-se diretamente à gaveta onde guardava o anel. Examinando-o novamente sob a luz do sol que entrava pela janela, notou detalhes que não havia percebido antes. As folhas gravadas no metal pareciam formar um padrão específico, quase como um símbolo ou uma assinatura. E no interior do anel, quase invisível a olho nu, havia uma pequena inscrição. Precisou usar a lupa que guardava para seus trabalhos de costura finos para conseguir lê-la. SPR. O que significariam aquelas iniciais? Seriam as do próprio seu Sebastião? Ou representariam algo mais, algo que poderia explicar toda aquela situação bizarra em que se encontrava? Decidida a descobrir mais, Ana dirigiu-se ao único computador público disponível na Vila Operária, o da pequena biblioteca municipal. O espaço modesto, instalado em um antigo casarão restaurado, oferecia acesso gratuito à internet para os moradores. "Boa tarde, Ana", cumprimentou Dona Cida, a bibliotecária idosa que conhecia todos pelo nome. "O que te traz aqui em horário de trabalho? A fábrica dispensou vocês hoje?" Ana hesitou, relutante em compartilhar sua situação. "Preciso fazer uma pesquisa urgente. O computador está disponível?" "Claro, querida, está tudo bem? Você parece preocupada." "Só cansada", mentiu Ana, dirigindo-se rapidamente ao computador antiquado instalado em um canto da biblioteca. Após alguns minutos lutando com a internet lenta, conseguiu acessar um site de buscas. Digitou SPR Anel e esperou. Os resultados não foram promissores. Apenas referências a lojas de joias e artigos sobre anéis de formatura. Tentou então anel com folhas gravadas e obteve milhares de resultados, a maioria relacionada a joalherias. Frustrada, decidiu tentar uma abordagem diferente. Digitou Sebastião PR Americana e clicou em buscar. Foi então que um resultado chamou sua atenção. Um antigo artigo do jornal local, datado de 20 anos atrás, mencionava a visita de Sebastião Paulo Ribeiro, industrial do setor têxtil, à cidade de Americana para a inauguração de uma nova fábrica. O coração de Ana acelerou ao clicar no link. A página carregou lentamente, revelando uma foto em preto e branco de um homem de meia idade cortando uma fita inaugural. Embora fosse difícil ter certeza, havia algo na postura, no formato do rosto, que lembrava o idoso que Mariana havia ajudado. A matéria descrevia Sebastião Paulo Ribeiro como um empresário visionário, dono de várias fábricas têxteis no Brasil, incluindo a recém-inaugurada Tecelagem Progresso. O senhor Ribeiro destacou a importância de valores humanos na condução dos negócios, dizia o texto, afirmando que uma empresa verdadeiramente próspera deve cuidar não apenas dos lucros, mas também do bem-estar de seus funcionários e da comunidade ao seu redor. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seria possível? O mendigo que sua filha havia ajudado seria o próprio dono da Tecelagem Progresso? Mas por que ele estaria disfarçado, pedindo ajuda na porta de sua própria fábrica? Mais intrigada do que nunca, continuou sua pesquisa. Descobriu que Sebastião Paulo Ribeiro era conhecido por seu estilo excêntrico de gestão. Vários artigos mencionavam suas visitas surpresa às fábricas, muitas vezes disfarçado para avaliar como os funcionários tratavam clientes e fornecedores quando acreditavam que ninguém importante estava observando. "É uma forma de conhecer a verdadeira cultura da empresa", dizia ele em uma entrevista. "Qualquer um pode se comportar bem quando sabe que está sendo avaliado. O verdadeiro caráter se revela quando as pessoas pensam que ninguém está olhando." Ana imprimiu alguns dos artigos e saiu da biblioteca com a mente fervilhando de teorias. Se seu Sebastião era realmente Sebastião Paulo Ribeiro, o dono da Tecelagem Progresso, isso explicaria o anel, seu comportamento incomum e talvez até mesmo o misterioso dinheiro. Mas como provar isso? A resposta veio de uma forma inesperada quando chegou em casa. Seu celular, um modelo simples que raramente tocava, estava sinalizando uma mensagem.
Era um número desconhecido. Ana, preciso falar com você e sua filha. É sobre o anel. Encontre-me hoje às 18 horas no Parque das Hortênsias, próximo ao coreto. Venha sozinha e não conte a ninguém. S. O coração de Ana disparou. Só podia ser ele, seu Sebastião. Mas seria seguro atender a esse pedido? E por que ele queria ver Mariana também? Após buscar a filha na escola, Ana debateu-se com a decisão. Por um lado, encontrar-se com um estranho em um parque ao entardecer, levando sua filha, ia contra todos os seus instintos de proteção materna. Por outro, essa poderia ser sua única chance de esclarecer toda a situação e salvar seu emprego. Mariana, lembra do seu Sebastião, o senhor que você ajudou outro dia? Perguntou Ana, enquanto preparava um lanche rápido. Os olhos da menina brilharam. Claro, ele me deu o anel mágico. Ele quer nos encontrar hoje, no parque. O que você acha? Podemos ir, por favor? Implorou Mariana, pulando de excitação. Quero mostrar para ele que estou cuidando bem do anel. A sinceridade da empolgação de Mariana ajudou Ana a tomar sua decisão. Às 17h45, mãe e filha caminhavam de mãos dadas pelo Parque das Hortênsias, um espaço verde no centro da cidade que contrastava com a paisagem industrial ao redor. O local estava relativamente vazio àquela hora, com apenas alguns casais de namorados nos bancos mais afastados e um grupo de idosos jogando dominó sob a sombra das árvores. Aproximando-se do coreto, uma construção circular de madeira pintada de branco, onde ocasionalmente aconteciam apresentações musicais aos domingos, Ana sentiu a mão de Mariana apertar a sua com força. Olha, mamãe. É ele! Exclamou a menina apontando para uma figura sentada sozinha em um dos bancos próximos ao coreto. Mas não era o seu Sebastião que Ana esperava ver. Em vez do idoso de roupas surradas, havia ali um homem de aproximadamente 60 anos, bem vestido em um terno azul marinho discreto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um relógio dourado no pulso. Mamãe, não é ele, murmurou Mariana confusa. Mas Ana, após sua pesquisa na biblioteca, reconheceu imediatamente aquele rosto. Era mais velho que nas fotos dos artigos, mas inconfundivelmente o mesmo homem, Sebastião Paulo Ribeiro, o dono da tecelagem Progresso. É ele sim, filha, respondeu Ana em voz baixa, aproximando-se lentamente. Só está diferente. O homem levantou-se ao vê-las, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Ana, Mariana, obrigado por virem, disse ele com a mesma voz que Ana reconheceu do idoso que haviam ajudado. Temos muito o que conversar. Ana sentiu as pernas fraquejarem diante da confirmação de suas suspeitas. Apesar de sua pesquisa na biblioteca, uma parte dela ainda duvidava que o mendigo que haviam ajudado pudesse ser realmente o poderoso dono da tecelagem Progresso. Ver a transformação com seus próprios olhos era surpreendente. Seu Sebastião, exclamou Mariana, correndo para abraçar o homem sem a menor hesitação. O senhor está diferente. Sebastião Paulo Ribeiro sorriu, abaixando-se para corresponder ao abraço da menina. Sim, estou usando minhas roupas normais agora. Você gostou mais de mim como seu Sebastião ou assim? Gostei dos dois, respondeu Mariana sinceramente. Mas o senhor parece menos triste agora. Os olhos do empresário brilharam com uma emoção que Ana não conseguiu identificar. Havia uma gentileza naquele homem que contrastava fortemente com a imagem que ela tinha construído dos donos de grandes empresas. Podemos sentar? Sugeriu ele, indicando o banco. Tenho muitas explicações a dar. Ana assentiu, ainda atordoada, sentando-se ao lado dele com Mariana entre os dois. O parque estava tranquilo, com apenas alguns transeuntes ocasionais passeando pelos caminhos de pedra. Antes de tudo, começou Sebastião, quero me desculpar pelo transtorno que causei a você, Ana. Não era minha intenção criar problemas. O senhor é mesmo o dono da fábrica? Perguntou Ana diretamente, sua voz traindo a mistura de confusão e indignação que sentia. Por que se disfarçou daquele jeito? Por que nos envolveu nisso? Sebastião suspirou, seu rosto assumindo uma expressão de genuíno arrependimento. Sim, sou o fundador e proprietário majoritário da tecelagem Progresso. Quanto ao disfarce, é algo que faço há muitos anos, uma forma de conhecer a verdadeira natureza das pessoas que trabalham nas minhas empresas.
Você estava nos testando? A pergunta de Ana saiu mais ríspida do que pretendia. Não exatamente, respondeu ele pensativo. Eu visito regularmente minhas fábricas, mas sempre recebo o tratamento de tapete vermelho. Todos são gentis, prestativos, eficientes quando sabem quem eu sou. Mas como posso saber se esses valores realmente permeiam a cultura da empresa? Como posso saber se meus funcionários tratam a todos com dignidade, não apenas os poderosos? Então o senhor se veste como um mendigo para ver quem é bom de verdade? Perguntou Mariana com a simplicidade direta das crianças. Sebastião sorriu para a menina. Exatamente, pequena sábia. E você foi a única que passou no teste com louvor. Ana ainda não conseguia assimilar completamente a situação. E o anel? Por que deu aquele anel para minha filha? O anel... Sebastião estendeu a mão como se pedisse para vê-lo. Mariana rapidamente retirou a pequena caixinha do bolso do vestido e entregou a ele. Este anel tem um significado especial para mim, explicou ele, girando a peça entre os dedos para que capturasse a luz do sol poente. Foi o primeiro objeto que criei quando comecei a aprender ourivesaria, um hobby que cultivo há décadas. As iniciais gravadas, SPR, são minhas. Sempre o carreguei como um talismã, um lembrete de que até o mais humilde começo pode levar a grandes realizações. Mas por que dá-lo a uma criança que acabara de conhecer? Insistiu Ana, ainda desconfiada. Porque o gesto dela me tocou profundamente, respondeu Sebastião, seus olhos marejando levemente. Você não imagina, Ana, quantas pessoas passaram por mim naquele dia. Funcionários da minha própria empresa, pessoas para quem assino os cheques de pagamento. Todos passaram reto, alguns até fizeram questão de desviar o olhar. Mas Mariana... Ele voltou-se para a menina com um olhar de admiração. Esta pequena alma parou, se importou, compartilhou o pouco que tinha. Não porque eu pudesse oferecer algo em troca, mas simplesmente porque era o certo a fazer. Ana sentiu sua indignação inicial sendo substituída por uma compreensão relutante. Ainda assim, havia uma questão crucial por esclarecer. E o dinheiro? Os rumores sobre uma grande quantia entregue na vila operária. Sebastião ajeitou-se no banco, parecendo desconfortável pela primeira vez. Aí está a complicação. Sim, enviei um envelope com uma quantia considerável, mas não para você, Ana. Não? Ana franziu o senho confusa. Então para quem? Para a família de Clarice Santos, que mora a 2 quadras da sua casa. O marido dela, Josué, trabalhou na manutenção da fábrica por 20 anos antes de sofrer um acidente que o deixou incapacitado. Tenho acompanhado a situação deles há algum tempo e decidi ajudar. Infelizmente, parece que alguém viu meu motorista entregando o envelope naquela área e, como costuma acontecer em comunidades pequenas, os rumores começaram a circular. E, de alguma forma, meu nome foi associado a isso, concluiu Ana, começando a entender. Exatamente. Uma coincidência infeliz, agravada pela presença de Dona Regina na equação. O rosto de Sebastião endureceu ao mencionar o nome da supervisora. O que me leva ao verdadeiro motivo deste encontro. Preciso saber exatamente o que está acontecendo na minha fábrica, Ana. E pelo que entendi, você foi suspensa hoje. Ana assentiu, a amargura retornando. Suspensão administrativa, foi como chamaram. Mas todos sabemos o que isso realmente significa na tecelagem Progresso. Inaceitável, murmurou Sebastião, mais para si mesmo do que para ela. Absolutamente inaceitável. Quem autorizou isso? Augusto Mendonça, do RH, mas tenho certeza que foi ideia da Dona Regina. Ana hesitou. Então decidiu ser completamente honesta. Senhor Ribeiro, sua supervisora tem criado um ambiente tóxico na seção de costura há anos. Intimidação, favoritismo, punições injustas. Mas ninguém tem coragem de denunciar porque precisamos dos empregos. Sebastião ouviu em silêncio, seu rosto se fechando cada vez mais. Quando Ana terminou seu relato, ele permaneceu calado por alguns instantes, como se processando a informação. Isso vai contra tudo o que estabeleci como valores para minhas empresas, disse finalmente, sua voz carregada de uma raiva contida. A tecelagem Progresso foi fundada com o princípio de que respeito e dignidade são tão importantes quanto produtividade e lucro.
Se Regina está criando um ambiente de medo e perseguição, ela não tem lugar na minha empresa. O senhor vai demiti-la? Perguntou Mariana, que havia acompanhado a conversa com atenção surpreendente para uma criança de sua idade. Sebastião sorriu para ela. As coisas não são tão simples no mundo dos adultos, pequena. Mas vou garantir que justiça seja feita. Voltando-se para Ana, ele continuou. Preciso da sua ajuda. Quero convocar uma reunião extraordinária amanhã na fábrica, com todos os funcionários. Sua presença será essencial. Ana sentiu um nó no estômago. Todos saberão que falei com o senhor? Tenho medo de represálias. Não se preocupe, assegurou Sebastião, colocando gentilmente uma mão sobre a dela. Ninguém saberá que nos encontramos. De fato, prefiro que você haja como se ainda estivesse sob suspensão. Compareça à reunião como se estivesse apenas respondendo a uma convocação oficial. O resto, deixe comigo. Enquanto conversavam, o sol havia se posto completamente e as luzes do parque começavam a se acender, criando um ambiente quase mágico. Mariana, cansada da conversa adulta, havia começado a perseguir vagalumes que apareciam entre os arbustos próximos. Senhor Ribeiro, disse Ana, observando a filha brincar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que se importa tanto? A maioria dos empresários que conheço só se preocupa com lucros e produtividade. O senhor podia simplesmente dirigir suas fábricas de longe, sem se envolver assim. Sebastião seguiu o olhar de Ana, observando Mariana por alguns instantes antes de responder. Nem sempre fui rico, Ana. Comecei como ajudante de tecelão, ainda menino. Sei o que é trabalhar em condições desumanas. Sei o que é ser tratado como uma peça substituível. Quando fundei minha primeira fábrica, jurei a mim mesmo que seria diferente. Fez uma pausa, como se revisitando memórias distantes. Além disso, chega uma idade em que você percebe que dinheiro e poder significam muito pouco se não forem usados para fazer alguma diferença positiva no mundo. Ana assentiu, começando a enxergar aquele homem sob uma nova luz. Obrigada por nos ouvir. E desculpe se fui rude no início. Você tinha todo o direito, respondeu ele com um sorriso. Agora é melhor vocês irem para casa. Está ficando tarde e temos um grande dia pela frente amanhã. Ao se despedirem, Sebastião retornou o anel para Mariana. Guarde-o bem, pequena. Ele representa algo muito importante, a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. No caminho para casa, Ana sentia uma mistura de ansiedade e esperança. O que aconteceria na reunião do dia seguinte? Seria possível que, após tanto tempo sofrendo sob o comando de Dona Regina, a justiça finalmente seria feita? Mamãe, chamou Mariana, interrompendo seus pensamentos. O seu Sebastião é rico, não é? Ele tem uma casa grande? Provavelmente sim, filha. Então por que ele se vestiu como um mendigo? Pessoas ricas não gostam de mostrar que são ricas? Ana sorriu com a perspicácia da pergunta. A maioria gosta, sim, mas algumas, como o senhor Ribeiro, entendem que há coisas mais importantes que exibir riqueza. Às vezes é disfarçando quem somos que descobrimos a verdade sobre os outros. Mariana considerou a resposta, franzindo o senho em concentração. Como um teste. Para ver quem é bom de verdade? Exatamente, meu amor, como um teste. Ao chegarem em casa, Ana preparou um jantar simples enquanto Mariana fazia a lição de casa. A rotina familiar parecia estranhamente normal, considerando os eventos extraordinários daquele dia. Era como se vivessem em dois mundos paralelos, o cotidiano de mãe e filha lutando para sobreviver em Americana e o drama surreal envolvendo o dono disfarçado de uma grande empresa. Depois de colocar Mariana na cama, Ana permaneceu acordada, tentando antecipar o que aconteceria no dia seguinte. Parte dela ainda temia que tudo fosse uma elaborada armadilha. E se Sebastião Paulo Ribeiro estivesse apenas brincando com ela? E se ele estivesse, na verdade, do lado de Dona Regina? Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos ansiosos. Era uma mensagem de Jurema. Ana, não sei o que está acontecendo, mas recebi uma convocação para uma reunião geral amanhã às 10 horas. Todos os setores. Parece sério. Você também recebeu? Ana hesitou, incerta sobre o quanto devia revelar. Sim, recebi. Vou estar lá, respondeu finalmente. Acha que tem a ver com os rumores sobre você? Estou preocupada.
Não sei, Jurema, vamos descobrir amanhã. Após enviar a mensagem, Ana percebeu que seu celular tinha várias outras notificações. Várias colegas da fábrica haviam mandado mensagens semelhantes, todas mencionando a convocação extraordinária. O que quer que Sebastião estivesse planejando havia criado um burburinho considerável. Na manhã seguinte, Ana acordou antes mesmo do apito da fábrica soar. Preparou o café da manhã com cuidado especial e escolheu uma roupa simples, mas limpa e bem passada. Se enfrentaria Dona Regina diante de toda a fábrica, queria ao menos sentir-se confiante em sua aparência. "Você não vai trabalhar hoje, mamãe?" perguntou Mariana, notando que Ana não havia vestido o uniforme da tecelagem Progresso. "Vou sim, mas para uma reunião especial", explicou Ana, tentando soar casual. "Lembra do nosso segredo?" "Sobre o seu Sebastião?" Mariana assentiu solenemente. "Não podemos contar para ninguém ainda, está bem? Nem mesmo para a Fernanda ou para a Dona Zefa." "Eu prometo", respondeu a menina, fazendo um gesto de fechar um zíper sobre os lábios. Após deixar Mariana na escola, Ana dirigiu-se à fábrica. Seu coração batia acelerado à medida que se aproximava do imponente portão de ferro. O que a aguardava lá dentro? Uma reivindicação de sua dignidade ou uma humilhação ainda maior? Seu Juvenal, o porteiro, cumprimentou-a com um sorriso caloroso. "Bom dia, Ana. Fiquei sabendo da reunião. Coisa grande, hein? O próprio Sr. Ribeiro veio de São Paulo para isso." Ana tentou parecer surpresa. "O dono da fábrica está aqui?" "Chegou ontem à noite, pelo que ouvi. Está todo mundo curioso. Faz anos que ele não aparece pessoalmente." Atravessando o pátio interno, Ana notou imediatamente a atmosfera diferente. Havia uma tensão no ar, uma expectativa quase palpável. Funcionários de todos os setores convergiam para o grande galpão de expedição, que aparentemente havia sido adaptado para acomodar a reunião geral. Cadeiras plásticas estavam dispostas em fileiras, de frente para um pequeno palanque improvisado. Ana avistou Jurema acenando de um dos cantos e apressou-se em sua direção. "O que está acontecendo?" sussurrou a amiga, assim que Ana se sentou ao seu lado. "Por que você foi chamada se está suspensa?" "Não sei", mentiu Ana. "Recebi a convocação como todos os outros. Dizem que é sobre a reestruturação da empresa. Será que vão anunciar demissões?" Antes que Ana pudesse responder, um silêncio repentino tomou conta do galpão. Augusto Mendonça, o gerente de RH, havia subido ao palanque. "Bom dia a todos", começou ele, ajustando o microfone. "Agradeço a presença de cada um nesta reunião extraordinária. Como sabem, recebemos a visita de nosso presidente e fundador, o Sr. Sebastião Paulo Ribeiro, que tem um comunicado importante a fazer." Um burburinho percorreu a multidão. Muitos dos funcionários mais novos nunca haviam visto o dono da fábrica pessoalmente. Augusto fez um gesto e Sebastião subiu ao palanque. Vestia um terno azul marinho impecável, diferente daquele que usara no encontro com Ana no parque, mas ainda assim reconhecível. Seu porte era digno, sua expressão séria, mas não severa. "Bom dia", começou ele, sua voz grave ecoando pelo galpão silencioso. "Agradeço a presença de todos. Sei que interrompi a produção do dia, mas acredito que o assunto justifica a excepcionalidade." Ana notou Dona Regina em pé, ao lado do palanque, mais rígida e tensa do que nunca. Seu rosto tinha uma palidez incomum e seus olhos moviam-se nervosamente entre Sebastião e a plateia. "Fundei a tecelagem Progresso há 30 anos", continuou Sebastião, "com base em valores que considero sagrados: respeito, dignidade, justiça. Acredito que uma empresa não se constrói apenas com máquinas e capital, mas principalmente com pessoas, e que o sucesso verdadeiro só existe quando beneficia a todos, não apenas os que estão no topo." Algumas cabeças assentiram em aprovação. A maioria, porém, permanecia cautelosa, incerta sobre onde aquele discurso levaria. "Recentemente", prosseguiu ele, seu tom se tornando mais grave, "descobri que esses valores estão sendo violados dentro da minha própria empresa. Descobri uma cultura de medo, intimidação e perseguição que contradiz tudo o que a tecelagem Progresso deveria representar." Um silêncio tenso se espalhou pelo galpão. Ana observou os rostos ao seu redor,
vendo a surpresa e a confusão nos olhos dos colegas. Dona Regina permanecia imóvel ao lado do palanque, mas seus dedos apertavam nervosamente a prancheta que segurava, e uma mancha vermelha começava a se espalhar por seu pescoço. Como alguns de vocês sabem, continuou Sebastião, seu olhar percorrendo a multidão, tenho o hábito de visitar minhas empresas incógnito. Não para espionar, mas para sentir o verdadeiro clima organizacional, para ver como as pessoas agem quando não sabem que estão sendo observadas. Vários funcionários trocaram olhares confusos. O burburinho cresceu por um momento, até que Sebastião ergueu a mão pedindo silêncio. Na semana passada estive aqui, revelou ele. Não como o empresário Sebastião Paulo Ribeiro, mas como um simples idoso necessitado, aparentemente sem importância, sentado próximo ao portão principal. Ana sentiu dezenas de olhares se voltarem em sua direção. Seus colegas haviam feito a conexão com o incidente que havia sido objeto de tantos rumores nos últimos dias. E o que vi me preocupou profundamente, prosseguiu Sebastião, sua voz agora mais firme. Vi funcionários apressados, temerosos, com medo até mesmo de parar por um minuto para ajudar alguém visivelmente em dificuldade. Vi rostos marcados não apenas pelo cansaço físico, mas por um tipo de exaustão moral que vem de trabalhar em um ambiente de opressão. Dona Regina deu um passo à frente como se fosse interromper, mas Sr. Valente, o diretor financeiro, segurou seu braço discretamente, impedindo-a. Mas também vi esperança, continuou Sebastião, seu rosto suavizando. Vi bondade genuína no gesto de uma criança, que não hesitou em compartilhar o pouco que tinha com um estranho. Uma bondade que, descobri depois, herdou de sua mãe. Neste momento, Sebastião olhou diretamente para Ana, que sentiu o rosto aquecer sob o escrutínio de centenas de pares de olhos. Ana Oliveira e sua filha Mariana não me conheciam. Não tinham ideia de quem eu era ou do que eu poderia oferecer em troca. Ainda assim, pararam para ajudar. Um ato de pura compaixão, sem interesse ou segunda intenção. Um murmúrio de surpresa percorreu o galpão. Ana viu Jurema olhando para ela de boca aberta, finalmente compreendendo a situação. Em agradecimento, continuou Sebastião, ofereci um pequeno presente à menina Mariana. Um anel simples, de valor sentimental para mim, um gesto simbólico de gratidão. Sebastião fez uma pausa, seu rosto endurecendo novamente. E então, algo inaceitável aconteceu. Uma funcionária desta empresa, alguém em posição de autoridade, viu nesse ato de bondade uma oportunidade para perseguição. Viu uma chance de abusar de seu poder para intimidar, ameaçar e punir uma trabalhadora honesta, cujo único crime foi mostrar compaixão. Todos os olhares se voltaram para Dona Regina, que agora estava visivelmente pálida, suas mãos tremendo enquanto segurava a prancheta. Regina Damasceno, chamou Sebastião, sua voz carregada de uma autoridade que fez a supervisora estremecer visivelmente. Suba ao palanque, por favor. Com passos hesitantes, Dona Regina subiu os degraus, parecendo subitamente muito menor e mais frágil do que a figura intimidadora que aterrorizava o setor de costura há anos. Regina, você trabalha na tecelagem Progresso há 15 anos, correto? Perguntou Sebastião. Sim, senhor, respondeu ela, a voz quase inaudível. E nos últimos 8 anos você ocupa o cargo de supervisora da seção de costura. Correto, senhor. Sebastião retirou um pequeno tablet do bolso interno de seu paletó e deslizou o dedo pela tela por alguns segundos. Tenho aqui um relatório detalhado sobre a gestão do setor de costura nos últimos anos. Sabe o que mais me chamou a atenção nesse relatório, Regina? Dona Regina engoliu em seco, incapaz de responder. A rotatividade de pessoal, continuou Sebastião. Desde que você assumiu a supervisão, a seção de costura perdeu 78% de seus funcionários originais. Um índice alarmante, muito acima da média do mercado e completamente fora dos padrões das minhas outras empresas. Ana observava a cena, mal acreditando no que via. Dona Regina, a mulher que por anos havia sido o terror da fábrica, parecia agora pequena e derrotada diante da autoridade tranquila, mas inabalável de Sebastião. Mas os números não contam toda a história, prosseguiu o empresário. Por isso, ontem à noite realizei algumas entrevistas com ex-funcionários. Quer saber o que descobri, Regina?
A supervisora permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de terror. Descobri padrões consistentes de assédio moral, humilhações públicas, ameaças veladas, retaliações contra quem ousava questionar seus métodos. E, mais recentemente, uma campanha sistemática de difamação contra Ana Oliveira, baseada em rumores que você mesma ajudou a espalhar. Sebastião voltou-se para a plateia, para esclarecer de uma vez por todas. Sim, houve uma doação substancial feita a uma família da Vila Operária recentemente. Não a família Oliveira, mas a família Santos, como parte de um programa de assistência a funcionários afastados por invalidez que implementei há 2 anos. Um programa, diga-se de passagem, que deveria ser divulgado pela administração da fábrica, mas que, por algum motivo, permaneceu desconhecido para a maioria dos funcionários. Olhares acusatórios se voltaram para a direção da fábrica. Senhor Valente e Augusto Mendonça pareciam subitamente muito interessados em seus próprios sapatos. Ana Oliveira, chamou Sebastião, poderia se juntar a nós aqui no palanque, por favor? Com as pernas trêmulas e o coração disparado, Ana levantou-se. Sentiu a mão de Jurema apertar a sua brevemente. Um gesto silencioso de apoio. O caminho até o palanque pareceu interminável, com centenas de olhos acompanhando cada passo seu. Ao chegar ao lado de Sebastião, sentiu uma estranha mistura de medo e alívio. Depois de tanto tempo sendo tratada como alguém dispensável, descartável, estava finalmente sendo vista. Ana, disse Sebastião, seu tom gentil, peço desculpas, em nome da Tecelagem Progresso, pelo tratamento injusto que você recebeu. Sua suspensão está oficialmente revogada e receberá compensação pelos transtornos causados. Um aplauso espontâneo irrompeu da plateia, crescendo até se transformar em uma ovação de pé. Ana sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Viu Jurema sorrindo através de suas próprias lágrimas. Carlos do setor de corte aplaudindo vigorosamente. Até mesmo seu Juvenal, o porteiro, havia entrado no galpão e aplaudia com entusiasmo. Quando o barulho diminuiu, Sebastião levantou a mão novamente. Mas isso não é suficiente. Mudanças mais profundas são necessárias. Virou-se para Dona Regina, que permanecia congelada no mesmo lugar, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Regina Damasceno, sua conduta viola todos os princípios que estabeleci para esta empresa. Você está oficialmente desligada da Tecelagem Progresso, a partir deste momento. Um silêncio sepulcral caiu sobre o galpão, seguido por um novo burburinho. Ninguém jamais havia imaginado ver a poderosa Dona Regina sendo demitida daquela forma, publicamente. Segurança, chamou Sebastião, e 2 homens uniformizados se aproximaram. Por favor, acompanhem a senhora Damasceno até sua sala para que recolha seus pertences pessoais. Depois escoltem-a até a saída. Dona Regina parecia em estado de choque, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Quando finalmente falou, sua voz saiu fina e quebrada. Senhor Ribeiro, trabalho para esta empresa há 15 anos. Não pode simplesmente... 15 anos durante os quais você envergonhou tudo o que a Tecelagem Progresso representa. Interrompeu Sebastião, sua voz firme, mas não cruel. Você terá seus direitos trabalhistas respeitados, Regina. Mas sua presença aqui termina hoje. Os seguranças se aproximaram e Dona Regina, finalmente compreendendo a irreversibilidade da situação, desceu do palanque com o que restava de sua dignidade. A multidão abriu caminho silenciosamente enquanto ela era escoltada para fora do galpão. Assim que a porta se fechou atrás dela, Sebastião voltou-se novamente para os funcionários. Esta não é apenas uma questão pessoal. É um momento de reflexão coletiva sobre a cultura que permitimos criar em nosso ambiente de trabalho. A mudança começa hoje. Ana permanecia ao seu lado, ainda atordoada com a rapidez dos acontecimentos. Sebastião colocou uma mão gentil em seu ombro. Ana, você demonstrou não apenas competência profissional ao longo dos anos, mas também integridade e humanidade, qualidades que valorizo acima de tudo em minha equipe. Por isso, gostaria de oferecer a você a posição de supervisora assistente da seção de costura. Ana piscou, incerta se havia ouvido corretamente. Supervisora assistente? Repetiu incrédula. Sim, confirmou Sebastião.
trabalhando diretamente com Carlos, que assumirá temporariamente a supervisão geral enquanto reestruturamos o setor. O cargo vem com um aumento salarial de 45% e horários flexíveis para que possa conciliar melhor o trabalho com os cuidados de sua filha. A multidão irrompeu em aplausos novamente. Ana sentiu as pernas fraquejarem, tamanha era sua emoção. De suspensa injustamente a promovida em menos de 24 horas, a reviravolta era quase impossível de assimilar. Além disso, prosseguiu Sebastião, levantando a voz para ser ouvido acima dos aplausos, estou implementando, a partir de hoje, uma nova política em todas as minhas empresas. Um programa de bolsas de estudo integrais para filhos de funcionários com mais de 5 anos de casa. Mariana será a primeira beneficiada. Ana não conseguiu conter as lágrimas. A ideia de que sua filha teria acesso a uma educação de qualidade, algo com que sempre sonhara, mas nunca acreditara ser possível, era quase demais para processar. Obrigada, conseguiu dizer finalmente, sua voz embargada pela emoção. Não sei como agradecer. Agradecimentos não são necessários, respondeu Sebastião sorrindo. Você e Mariana me lembraram algo que eu corria o risco de esquecer em meio às planilhas e reuniões de diretoria, que a verdadeira riqueza de uma empresa está no caráter das pessoas que a compõem. A reunião continuou por mais algum tempo, com Sebastião anunciando outras mudanças na estrutura da fábrica. Um novo código de conduta para supervisores, um canal direto para denúncias de assédio, melhorias nas condições de trabalho e no refeitório. Cada anúncio era recebido com entusiasmo crescente pelos funcionários, que pareciam mal acreditar na transformação que estava ocorrendo. Quando finalmente a reunião foi encerrada, Ana foi imediatamente cercada por colegas. Abraços, apertos de mão, palavras de parabéns e pedidos de desculpas por terem acreditado nos rumores sobre ela vinham de todos os lados. Eu sabia que você estava falando a verdade, disse Jurema, abraçando-a com força. Mas nunca imaginei que tudo terminaria assim. É como um conto de fadas. Ana sorriu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Preciso buscar Mariana na escola. Ela vai ficar tão feliz. Vá, incentivou Jurema. Nós cuidamos de tudo por aqui. Enquanto se dirigia à saída, Ana foi interceptada por Sebastião. Um momento, Ana, chamou ele, afastando-se de um grupo de executivos com quem conversava. Queria entregar isso pessoalmente. Ele estendeu um envelope selado. Dentro, Ana encontrou um cartão de visitas com seu nome e endereço pessoal e uma nota manuscrita. Levarei Mariana e você para jantar no próximo sábado para celebrarmos adequadamente. Um motorista passará às 19 horas. Obrigada por tudo, Sr. Ribeiro, disse Ana, guardando cuidadosamente o envelope na bolsa. Por favor, me chame de Sebastião. Ele sorriu, seus olhos refletindo uma gentileza que Ana agora reconhecia como sua verdadeira natureza. E lembre-se de levar o anel. Ainda temos uma longa conversa sobre o seu verdadeiro significado. Ana assentiu intrigada e despediu-se com um aperto de mão firme. Ao sair pelos portões da tecelagem Progresso, sentiu como se estivesse deixando para trás não apenas um local de trabalho, mas uma versão antiga de si mesma. A Ana que entrou naquela fábrica pela manhã não era a mesma que agora caminhava com passos leves em direção à escola de Mariana. O céu de Americana nunca lhe parecera tão azul, nem o ar tão fresco, apesar da fumaça constante das chaminés industriais. Era como se uma neblina cinzenta que cobria sua vida tivesse se dissipado de repente, revelando cores e possibilidades que sempre estiveram lá, mas que ela havia esquecido de enxergar. O sábado demorou a chegar para Mariana, que mal continha a ansiedade desde que Ana lhe contara sobre o convite para jantar. A menina havia feito dezenas de perguntas sobre seu Sebastião, ou Sr. Ribeiro, como agora precisava se acostumar a chamá-lo, e sobre o que significava ser dono de uma fábrica. Ele é tipo um rei, mamãe? Perguntou enquanto Ana escovava seus cabelos rebeldes, tentando domá-los em um penteado mais elaborado do que as tranças cotidianas. Ana riu da analogia. Não exatamente, meu amor. Ele é um empresário. Começou trabalhando como a mamãe em uma fábrica e, com muito esforço e dedicação, conseguiu juntar dinheiro para abrir seu próprio negócio. E por que ele se vestiu de mendigo?
Ana considerou como explicar algo tão complexo para uma criança de 7 anos. Às vezes, as pessoas só mostram seu lado bom quando acham que vão ganhar algo em troca. Seu Sebastião queria ver quem seria bom com ele mesmo quando pensassem que ele não tinha nada para oferecer. Mariana assentiu, absorvendo a informação com aquela sabedoria intuitiva das crianças. E só eu fui boa com ele, concluiu, sem qualquer traço de vanglória, apenas constatando um fato. Sim, filha, e isso diz muito sobre o seu coração. Às 18h45, mãe e filha já estavam prontas, esperando ansiosamente pela chegada do motorista. Ana havia escolhido seu melhor vestido, uma peça simples, mas elegante, azul marinho, que guardava para ocasiões especiais. Mariana usava um vestido branco com detalhes florais que Dona Zefa havia costurado especialmente para a formatura do jardim de infância no ano anterior. Felizmente ainda lhe servia. O anel de seu Sebastião, agora polido e brilhante, estava no dedo da menina, que o exibia com orgulho. Às 19h em ponto, a campainha tocou. Não era um simples motorista que viera buscá-las, mas o próprio Sebastião Paulo Ribeiro. Achei mais apropriado vir pessoalmente, explicou ele, sorrindo ao ver a surpresa nos rostos de Ana e Mariana. Afinal, vocês são convidadas muito especiais. O restaurante escolhido por Sebastião ficava em Campinas, a cerca de 40 minutos de Americana. Durante o trajeto em seu luxuoso sedã preto, ele conversou animadamente com Mariana, respondendo com paciência a cada uma de suas inúmeras perguntas. Ana observava a interação com um sorriso, impressionada com a facilidade com que aquele homem poderoso se comunicava com uma criança de 7 anos. O restaurante era elegante sem ser intimidador, com uma atmosfera aconchegante de luz baixa e música ao vivo tocando discretamente ao fundo. O maître os conduziu a uma mesa reservada em um canto tranquilo, de onde podiam apreciar a vista para os jardins iluminados. Mariana, você trouxe o anel? Perguntou Sebastião, após fazerem os pedidos. A menina assentiu entusiasticamente, estendendo a mão para mostrar a joia que reluzia sob a luz suave das velas. Esse anel tem uma história especial, começou Sebastião, seu olhar alternando entre Ana e Mariana. Quando eu era jovem, comecei como ajudante de tecelão em uma fábrica muito parecida com a tecelagem Progresso. O trabalho era duro, as condições eram precárias e o salário mal dava para sobreviver. Ana ouvia atentamente, percebendo que estava prestes a conhecer uma faceta de Sebastião Paulo Ribeiro, que poucas pessoas conheciam. Havia um senhor idoso que trabalhava no setor de acabamento, Sr. Antônio. Ele era conhecido por sua habilidade com metais. Nas horas vagas, criava pequenas joias artesanais que vendia para complementar a renda. Um dia, notou que eu estava particularmente abatido. Minha mãe estava doente e eu não tinha dinheiro para os remédios. Sebastião fez uma pausa, seus olhos marejando levemente com a lembrança. Sem que eu pedisse, sem me conhecer direito, Sr. Antônio me deu um envelope com dinheiro suficiente para os remédios. Quando tentei recusar, dizendo que jamais poderia pagar, ele me deu este anel e disse algo que nunca esqueci. Um dia, quando puder, não me pague. Passe adiante. Ana sentiu um nó na garganta, compreendendo finalmente o significado daquele objeto aparentemente simples. Este anel, continuou Sebastião, tocando suavemente a joia no dedo de Mariana, tornou-se um símbolo para mim. A cada vez que alguém demonstrava uma bondade genuína, sem esperar nada em troca, eu passava o anel adiante, junto com sua história. E agora, Mariana, ele é seu. A menina olhava para o anel com novos olhos, compreendendo que segurava algo muito mais valioso do que uma simples joia. Tenho uma proposta para vocês duas, disse Sebastião, após um momento de silêncio contemplativo. Como sabem, a tecelagem Progresso está passando por mudanças significativas. Estamos reestruturando não apenas os cargos e processos, mas a própria cultura da empresa. Ana assentiu, lembrando-se das intensas reuniões dos últimos dias, onde várias políticas haviam sido revisadas e novas diretrizes implementadas. Para isso, preciso de pessoas que não apenas entendam tecnicamente o trabalho, mas que incorporem os valores que quero ver refletidos em todas as minhas empresas.
Sebastião voltou-se para Ana. Além da supervisão assistente da seção de costura, gostaria de convidá-la para integrar o recém-criado Comitê de Ética e Bem-Estar. Seria um trabalho adicional, com remuneração extra, é claro. Ana piscou, surpresa com a oferta inesperada. Comitê de Ética? Sim, um grupo de funcionários de diferentes setores, responsável por garantir que situações como a que você viveu nunca mais aconteçam. Vocês terão autoridade para investigar denúncias, propor melhorias nas condições de trabalho e acesso direto a mim sempre que necessário. A proposta era tão surpreendente que Ana precisou de um momento para assimilá-la. Por que eu? Há pessoas mais qualificadas com mais estudo. Qualificação técnica pode ser adquirida, Ana. Integridade e coragem são qualidades muito mais raras e valiosas. Sebastião sorriu. Além disso, quem melhor para identificar problemas do que alguém que vivenciou as dificuldades na própria pele? Eu não sei o que dizer, respondeu Ana, genuinamente emocionada. É uma honra, claro. Diga que aceita, encorajou Sebastião, seus olhos brilhando com entusiasmo. E quanto a você, Mariana, continuou virando-se para a menina, tenho um convite especial. Estamos criando um programa de visitação para escolas na fábrica, para mostrar às crianças como funciona o processo têxtil. Gostaria que você fosse nossa primeira guia mirim, para as turmas de sua idade. Os olhos de Mariana se arregalaram de surpresa e excitação. Eu? Guia da fábrica? Sim, você conhecerá todos os setores, aprenderá como o algodão se transforma em tecido e depois poderá explicar para outras crianças. O que acha? Sim, 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 exclamou Mariana, quase derrubando seu suco de empolgação. Ana sorriu, observando a filha irradiar felicidade. Era como se o universo, após anos de dificuldades, finalmente decidisse equilibrar a balança a seu favor. Tem mais uma coisa, disse Sebastião, seu tom ficando mais sério. Na última semana, tenho refletido muito sobre o que aconteceu. Sobre como um simples ato de bondade pode desencadear uma série de eventos que transformam vidas. Ele fez uma pausa, tomando um gole de seu vinho antes de continuar. Decidi implementar em todas as minhas empresas um programa chamado O Poder da Bondade Inesperada. Uma vez por mês, um funcionário será escolhido aleatoriamente para receber um dia livre remunerado, com a única condição de usá-lo para realizar um ato de bondade para alguém necessitado. Que ideia maravilhosa, comentou Ana sinceramente. Inspirada em vocês duas, respondeu Sebastião, erguendo sua taça em um brinde silencioso. A noite prosseguiu com conversas agradáveis, risos e planos para o futuro. Por volta das 22h, quando Mariana já começava a mostrar sinais de cansaço, Sebastião providenciou o retorno para a Americana. No caminho de volta, Mariana adormeceu no banco traseiro, a cabeça apoiada no colo da mãe, o anel de seu Sebastião brilhando suavemente em seu dedo, sob as luzes ocasionais dos postes que passavam. Ela é uma criança extraordinária, comentou Sebastião, olhando para Mariana pelo retrovisor. Obrigada, respondeu Ana, acariciando os cabelos da filha. Às vezes me pergunto como consegui criar alguém tão especial em meio a tantas dificuldades. Crianças não aprendem com o que dizemos, mas com o que fazemos, observou Sebastião. Mariana é bondosa porque vê essa qualidade em você todos os dias. Ana sorriu, sentindo uma onda de orgulho e gratidão aquecer seu peito. Às vezes é difícil manter a fé na bondade, sabe? Especialmente quando o mundo parece recompensar mais quem é esperto, calculista. Entendo bem, concordou Sebastião. Por anos vi pessoas como Regina Damasceno prosperarem usando métodos que desprezavam a humanidade básica de quem estava sob seu comando. Cheguei a duvidar se minha visão de negócios era ingênua, antiquada. E o que o fez mudar de ideia? Sebastião refletiu por um momento. Percebi que o verdadeiro sucesso não pode ser medido apenas em números. Uma empresa não é apenas um conjunto de ativos e passivos, é uma comunidade de pessoas. E qualquer comunidade que ignora valores fundamentais como respeito, dignidade e bondade está destinada ao fracasso, mais cedo ou mais tarde. Quando chegaram à casa de Ana, Sebastião insistiu em carregar Mariana, que dormia profundamente, até sua cama.
Ana observou com ternura enquanto ele colocava cuidadosamente a menina sobre os lençóis, ajeitando seu travesseiro com a delicadeza de quem está acostumado a lidar com crianças. "Você tem filhos?" perguntou Ana quando retornaram à sala. "Tive", respondeu ele, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. "Meu filho Miguel partiria jovem em um acidente de carro há 15 anos. Minha esposa não suportou a perda e padeceu menos de um ano depois. Desde então tenho apenas minhas empresas e as pessoas que nelas trabalham." Ana sentiu um aperto no coração diante da revelação. "Sinto muito. Não fazia ideia." "Tudo bem", assegurou Sebastião com um sorriso gentil. "A dor nunca desaparece completamente, mas aprendemos a carregá-la conosco. E em certos momentos, como quando vejo a alegria genuína nos olhos de Mariana, sinto que Miguel está sorrindo através do véu que separa nossos mundos." Antes de se despedir, Sebastião entregou a Ana um pequeno envelope. "Um último presente, se me permite." Dentro havia um documento oficial, a escritura de um apartamento em um bairro tranquilo de Americana, próximo a uma das melhores escolas da cidade. "Não posso aceitar isso", disse Ana, tentando devolver o envelope. "É generoso demais." "Considere um investimento no futuro", insistiu Sebastião. "No futuro de Mariana, no futuro da tecelagem Progresso, no futuro da comunidade que estamos construindo juntos. Além disso", acrescentou com um sorriso, "o apartamento pertencia à empresa e estava parado há anos. É um desperdício deixá-lo vazio quando pode abrigar uma família que o valorize." Vendo a hesitação de Ana, ele continuou. "Lembra-se da história do anel? Um dia, quando puder, não me pague. Passe adiante. Aceite este presente, Ana. E quando puder, quando Mariana estiver crescida e encaminhada na vida, encontre outra família que precise de um novo começo." Com essas palavras, a resistência de Ana se dissolveu. O pedido não era para que aceitasse caridade, mas para que se tornasse parte de uma corrente de bondade que ela esperava continuaria muito além de seu tempo. "Obrigada", disse finalmente, apertando o envelope contra o peito. "Por tudo." "Sou eu quem agradece", respondeu Sebastião, apertando calorosamente suas mãos antes de partir. "Por me lembrar do que realmente importa." Nos meses que se seguiram, a tecelagem Progresso passou por uma transformação notável. Sob a nova política implementada por Sebastião, com a colaboração ativa de Ana e do Comitê de Ética, a fábrica tornou-se um modelo de ambiente de trabalho humanizado. O programa O Poder da Bondade Inesperada foi tão bem sucedido que logo se espalhou para outras empresas da região. Reportagens em jornais locais destacavam como uma simples iniciativa estava mudando a cultura corporativa de Americana. O novo apartamento trouxe ainda mais alegria à vida de Ana e Mariana. Situado em um prédio arejado, com uma pequena área verde onde as crianças podiam brincar, oferecia conforto, segurança e proximidade com a escola. Uma realidade que Ana jamais imaginara possível alguns meses antes. Mariana prosperava em seu papel de guia mirim da fábrica. Aos sábados, vestida com um mini-uniforme especialmente desenhado para ela, conduzia grupos de crianças pelos setores da tecelagem, explicando com entusiasmo o processo de transformação do algodão em tecido. Sua naturalidade e carisma encantavam tanto as crianças quanto os adultos que as acompanhavam. O anel de Sebastião permanecia em seu dedo, agora como um símbolo de uma promessa que ela levava muito a sério. "Um dia, quando puder, passe adiante." Em uma tarde ensolarada de primavera, enquanto Ana preparava o lanche e Mariana brincava no parquinho do condomínio, a campainha tocou. Era Jurema, radiante com a notícia de sua promoção a supervisora sênior. "Nunca pensei que chegaria tão longe", confessou ela, aceitando o café que Ana lhe oferecia. "Uma mulher com apenas o ensino fundamental, mãe solo. Mas o Sr. Ribeiro disse que minha dedicação e ética falavam mais alto que qualquer diploma." Ana sorriu, genuinamente feliz pelo sucesso da amiga. Ele tem um talento para enxergar o valor real das pessoas. "Sabia que a fábrica agora é citada como caso de estudo em universidades?" comentou Jurema orgulhosa. "Professores de administração levam seus alunos para conhecer o modelo Tecelagem Progresso, de gestão humanizada." Conversaram por quase uma hora,
relembrando os tempos difíceis sob o comando de Dona Regina e maravilhando-se com o quão diferente a vida se tornara desde então. Às vezes me pergunto o que aconteceu com ela, disse Jurema, referindo-se à antiga supervisora. Ouvi dizer que está trabalhando em uma fábrica menor, em Sumaré, respondeu Ana. Espero sinceramente que tenha aprendido algo com tudo isso. Quando Jurema partiu, Ana foi até a varanda para chamar Mariana para o lanche. Viu a filha sentada em um banco do parquinho, conversando animadamente com uma senhora idosa que não reconheceu de imediato. Ao se aproximar, percebeu que a mulher chorava, enquanto Mariana segurava suas mãos enrugadas com ternura. — O que houve, filha? Perguntou preocupada. — Essa é a Dona Teresa, mamãe, apresentou Mariana. Ela está triste porque perdeu o emprego e não tem dinheiro para comprar remédios para o neto que está doente. Ana sentou-se ao lado da senhora, que tentava disfarçar as lágrimas. Sinto muito, Dona Teresa. Existe algo que possamos fazer para ajudar? Sua filha já ajudou muito só me ouvindo, minha querida, respondeu a senhora com um sorriso trêmulo. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que pare para escutar. Naquele momento, Ana viu Mariana remover o anel do dedo. Quero que a senhora fique com isso, disse a menina, estendendo a joia para a idosa. É um anel mágico que traz sorte. Um dia, quando a senhora puder, não precisa me devolver. Passe adiante para alguém que esteja precisando. Ana observou a cena com o coração transbordando de orgulho e emoção. A corrente de bondade continuava, transmitida agora pelas mãos de sua filha. De alguma forma, sabia que Sebastião sentiria o mesmo orgulho quando soubesse. Naquela noite, enquanto colocava Mariana na cama, Ana perguntou: Não está triste por ter dado o anel, meu amor? Era seu tesouro especial. A menina sorriu, seus olhos brilhando na penumbra do quarto. Não, mamãe. Seu Sebastião me disse que a magia do anel só funciona quando a gente o passa para outra pessoa. Agora ele vai trazer sorte para Dona Teresa e o netinho dela. Ana beijou a testa da filha, maravilhada com a sabedoria que cabia naquele pequeno coração. Sabe, Mari, acho que você entendeu o segredo melhor que todos nós. Que segredo, mamãe? Que a verdadeira magia não está no anel, mas na bondade que ele representa. Uma bondade que existe dentro de você e que ninguém jamais poderá tirar. Mariana sorriu, satisfeita com a explicação, e logo adormeceu, sonhando talvez com anéis mágicos e correntes de bondade que se estendiam infinitamente, conectando pessoas através do tempo e do espaço. Ana permaneceu ao lado da cama por mais alguns minutos, contemplando o rosto sereno da filha e refletindo sobre a extraordinária jornada que haviam percorrido juntas. De uma simples costureira lutando para sobreviver, a uma mulher respeitada com um trabalho significativo e um futuro promissor para sua filha. E tudo começara com um gesto simples de bondade. Uma criança parando para ajudar um senhor idoso quando ninguém mais se importava. Olhando pela janela para o céu estrelado de Americana, Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma, a Mariana, a Sebastião e a todos cujos caminhos cruzariam o seu. Manter viva a corrente da bondade inesperada, passando adiante não apenas presentes materiais, mas os valores que realmente importavam, porque, como havia descoberto, o poder transformador de um simples ato de bondade era a magia mais real que existia no mundo. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ana e Mariana tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder transformador dos pequenos gestos. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber qual momento desta história mais emocionou vocês.